Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mais uma vez estamos reunidos para o programa Encontro com os Bispos. Eu hoje, como nas últimas semanas, acolho com alegria Marcos e João, que são da revista católica.com. Muito bem, muito bem. Este momento, da nossa conversa, esperamos que ela realmente é um momento também proveitoso para todos. Porque no final das contas, pensar um pouco é bom, sobre os assuntos. Eu particularmente gosto, porque esses temas, essas questões, elas fazem parte do nosso cotidiano. A gente não está vivendo numa realidade paralela. Vivemos neste mundo e tudo isso que está acontecendo, traz para nós, às vezes, questionamentos, às vezes medos, às vezes preocupações, E cada um tem, com certeza, seus pensamentos, Sim, e o mundo, eu acho que tem vivido uma época, que tem adoecido, essa semana que passou agora, no dia 13 de julho, fez aniversário do Segredo de Fátima, da aparição de Nossa Senhora de Fátima, e foi os primeiros segredos, que foram revelados no dia 13 de julho. A gente vai fazer agora 104 anos, se não me engano. Uhum. E Nossa Senhora aparece exatamente num contexto da história, onde estávamos em guerra, estávamos tendo uma revolução antirreligiosa muito grande, o mal do comunismo se espalhando pelo mundo. Então Nossa Senhora vem até o homem, aparece, e fala sobre todas essas coisas que estão acontecendo. Uhum. E principalmente ela aparece pedindo exatamente para quê? Para que as pessoas façam penitência, para que rezem o terço, Sim. Então, para ser, na verdade, bem precisos, ainda naquele momento não era conhecido pelas suas obras. Sim, sim. Era uma teoria, até então, que convidava as pessoas a algumas atitudes. Exatamente, se não me engano, foi setembro ou outubro de 1917 que realmente começaram os movimentos na Rússia. Porque se fala lá sobre o outubro, mas eu acredito que no calendário deles, pouco diferente do nosso, na época, então acredito que foi setembro, Sim. que começou esta caminhada, vamos dizer, dessa ideologia pelo mundo. Isso não tem dúvida. Então, naquela época, naquele momento, na verdade, Nossa Senhora estava trazendo uma advertência, não foi isso? Sim, como se fosse dizendo para nós, porque podemos nos aqui incluir, cuidado com aquilo que pode vir para o mundo, como consequência talvez do afastamento do próprio Deus, ou então porque a humanidade está abraçando as ideias sem olhar quanto que essas ideias estão realmente coerentes com os princípios que têm as suas fontes em próprio Deus, não? E ela também vai falar exatamente sobre os males, que ela vai falar, os males da Rússia que irão se espalhar pelo mundo afora. Acho isso aí muito pertinente, porque ela avisa, que a gente faça penitência, que a gente inclusive consagre a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, porque se isso não acontecesse, eu acho muito interessante essa passagem, os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo afora. Uhum. E isso, infelizmente, aconteceu e nós estamos vendo isso se concretizando cada vez mais nos nossos dias, E aí a grande questão que eu fiquei fazendo para mim mesmo, será que a gente tem essa sensação, como o nosso momento que a gente está vivendo é talvez o mais terrível da história, Assim, a gente que vive nessa época, o povo que viveu naquela época das guerras e tal, também pensaram, e quantas vezes na história isso se repetiu, E hoje a grande questão é assim, será que Nossa Senhora tá aí às portas para novamente ter uma aparição, para nos alertar de alguma coisa? E até existem alguns pensamentos aí que dizem, querem comparar o cristianismo como se fossem a mesma coisa, como se fossem coisas afins, O que o senhor acha? O que o senhor diz pra gente?
Na verdade é difícil responder diretamente a essas perguntas, né? E eu penso o seguinte, né? Que na própria aparição lá, Nossa Senhora fala exatamente sobre o perigo, como você aqui, Marcos, também destacou isso muito bem, né? Trazendo este aviso e como eu falei, era uma coisa naquele momento ainda avisada. Ainda não né? concretizada. Ainda né? não concretizada. E nós já, com perspectiva do tempo, não só que sabemos que isso aconteceu, mas também sabemos o que trouxe para o mundo, né? Também para que seja claro, né, que nós aqui estamos falando, né, sobre a própria ideia do como tal, e aqui a igreja nossa já falou a respeito muito claramente. Então, não estamos aqui entrando também na questão das pessoas que se até hoje identificam com o comunismo. Aí elas têm todo o direito, né? Mas se são ouvintes da Rádio Catedral e todos, eu acredito que estamos aqui realmente pensando sobre aqueles que buscam de construir sua vida na base dos fundamentos revelados pelo próprio Deus, aonde exatamente não conseguimos encontrar uma conexão entre o comunismo como uma coisa positiva que pode conviver sem prejuízo para as pessoas com cristianismo, né? Documentos dos papas a respeito e da própria igreja em alguns documentos, né? Fala claramente que existe aqui uma oposição, que não tem como indo para o fundo dessa ideia, dizer que ela é compatível com a nossa fé católica, né? Claro, o homem hoje em dia gosta a olhar muitas coisas de uma maneira muito superficial. E assim realmente é possível, olhando por fora, né? Pode dizer, não, mas em geral parece que não tem aqui um conflito. Realmente. Aparentemente, como o senhor mesmo falou, aparentemente. Isso, não, mas exatamente vendo isso, na né? superficialidade. E eu, às vezes, eu percebo que as pessoas até estranham quando escutam que a voz da igreja era tão clara e tão negativa quanto à avaliação do comunismo. Mas tudo isso tinha e tem suas bases, né? Mas bases aquelas na qual se sustenta essa ideia, repito de novo, comparando com as bases na quais se sustenta a nossa fé. São coisas totalmente opostas, né? Sim. E é interessante, Dom Tiago, que o comunismo traz em si a promoção do ateísmo, né? Da não crença em Deus. Mas o que mostra claramente o disfarce que essa ideologia tem, né? Ela se disfarça de algo que parece bom, parece agradável, mas no seu âmago, né, na sua essência, ela quer negar o próprio Deus e tudo o que ele traz para nós. Isso me lembra muito, não sei se eu estou fazendo uma comparação errônea, isso me lembra o próprio maligno, quando ele tenta se disfarçar do belo para nos influenciar, tentar nos influenciar para o erro. Né? Ele não vai vir horrendo, né, sugerindo coisas horríveis que não te agradam para se afastar de Deus. Né? Ele vai realmente te seduzir, a palavra é essa. Vai ser algo disfarçado. Sim. E tem tudo a ver com essa ideologia. Aparentemente parece algo bom, mas na sua essência, nas suas linhas doutrinais, ela é ateísta, ela promove uma cultura... Dissolução da família. Vários valores do Evangelho, vários valores que promovem a sociedade como um todo, para que ela persista ao longo da história. Todos esses valores são atacados através dessa ideologia. Sim. Não, é aquilo que nós falamos, né? Na verdade, da prática, né? E podemos hoje não apenas avaliar alguma teoria a respeito, mas essa teoria depois colocada em tantos lugares pelo mundo, né? E o que ela causou
inclusive com o cristianismo, né? Sempre o cristianismo foi perseguido em todos os lugares onde o comunismo se instalava. Interessante, né? Pois é. E voltando à tua pergunta aqui, João, né? Nossa Senhora estava dizendo para nós todas essas coisas, né? A humanidade não ouviu. Aconteceu. Não foi isso, na verdade, só, né? Porque depois ela falou além do perigo do comunismo, né? Dessa ideia. Ela falou também sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Sim. Sobre o perigo dela acontecer, e ela aconteceu. E ela aconteceu, né? Então, antes de tentar responder se a Nossa Senhora vai voltar para nos trazer mais uma advertência, precisamos perguntar, peraí, nós já abraçamos aquela sugestão que ela nos deu? Porque eu não sei se ela precisa vir de novo dizer para nós, façam a oração do terço, porque é ele que é um instrumento forte nas mãos de vocês, façam penitência para que realmente as consequências das ideias dos homens, daquilo que eles procuram de realizar, não caem sobre os próprios homens, né? Será que ela precisa repetir tudo isso? Voltar para falar a mesma coisa. Exatamente, né? Então, talvez uma pergunta melhor que temos que nos fazer é que não está na hora realmente abraçar essa sugestão que nossa mãe nos trouxe 104 anos atrás, né? Para tratar sério, olhando aquilo que já aconteceu, né? Como se fosse, ela avisava, ela falava, aconteceu. Será que temos que esperar outros desastres acontecer exatamente no mundo para no final dizer, agora a gente tem que entrar realmente para essa entrega a Deus através dela, né? Pela oração e a penitência para realmente pedir a Deus o perdão por todos os pecados da humanidade? O que vocês acham? Essa semana eu estava refletindo sobre isso, né? E, inclusive, existem algumas correntes de teólogos, né? Alguns dizem que os segredos todos já aconteceram, né? Que é algo do passado. E outros dizem que não, que ainda está aberto, que ainda tem coisas para acontecer. Principalmente o terceiro né? segredo, né? Exatamente, que quando fala principalmente do homem de branco, do bispo, né? Vestido de branco, que ia sofrer o atentado, né? Dizem algumas correntes de teólogos que os segredos todos ainda tem partes que não foram revelados, ou dizem também que ainda existem coisas a serem reveladas ou coisas que não aconteceram, né? O Papa Bento XVI, ele falou que não, que tudo já aconteceu, né? Mas existem algumas correntes que ainda falam que ainda existem coisas a acontecer. Mas é muito interessante dizer que outras aparições de Maria ao longo da história, né, depois das aparições de Fátima, elas também trazem este perigo, né, da sociedade mergulhar no ateísmo depois de abandonar a fé cristã. Que a gente possa seguir essa conversão, que a gente possa seguir esse aviso e realmente se voltar para Jesus, nos consagrarmos ao Imaculado Coração de Maria, nos entregarmos à fé, né, e buscarmos penitência. Né? Não, isso que é meu pensamento, na verdade. Quanto que se cumpriram ou não esses segredos, e claro que nós gostamos dessa coisa, aconteceu, alguém adivinhou, e aconteceu, até nos atrai um olhar este, né? Mas eu gosto muito mais de olhar o que essas mensagens querem nos dizer. E se realmente estão nos dando uma direção, né? Se nós escutamos exatamente aquilo que Maria queria nos repassar, queria nos transmitir. Isso que eu acredito que até que é mais importante do que o próprio fato, se tudo isso ocorreu ou não, já aconteceu ou não, que todas essas consequências das nossas decisões erradas perante o ensinamento de Deus, que nos sempre adverte e nos mostra, se já trouxeram para nós realmente o mal que Nossa Senhora queria poupar para que não caísse sobre nós. Então, essa é a pergunta aberta para todos nós, né? Para que façamos uma pequena
reflexão, exame de consciência e quem sabe, para abraçar e ouvir realmente a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Amém. Muito obrigado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.